Glória a Jesus. Vocês não sabem a responsabilidade de descer para cá. Sempre eu falava que quando a gente desce, para vir para casa é um jeito. Mas quando desce desses lugares, para descer aqui já é diferente. A gente já não sente mais a gente. A gente já sente outro tipo de mover. O mover de adorar o Senhor. E sou grata a Deus por estar aqui. Porque a palavra do Senhor fala que fala. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos para adorar Jesus. Adorar Ele porque Ele é todo digno de toda honra e de toda glória. O que seria de mim e de você sem Ele? Digo eu, o que seria de mim sem Jesus? Talvez eu nem estaria aqui para falar nada dele. Já tinha descido a sepultura. Mas quando Deus põe uma pessoa para servir de exemplo, põe uma pessoa para exaltar o nome dele, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Se subir ao céu, Ele continua. Se descer, Ele continua. Porque Ele tem um controle tanto da vida como da morte. Então muitos não entendem como é que Jesus trabalha na nossa vida. Por que será que a gente nunca não entende? Porque a gente só quer da nossa maneira, não quer da maneira dele. Aqui fala no Salmo 91. Aleluia. Salmo 91, versículo 11. Que diz assim, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se nós estamos aqui porque nós confia. Se nós estamos aqui porque nós estamos declarando a vitória. E a vitória, ela não chega de qualquer maneira, ela chega doída, ela chega gemida, ela chega pagando o preço, ela chega descendo lágrima, a vitória. Porque a vitória, ela tem que ser doída. Porque se ela for de qualquer maneira, a gente nunca vai dar valor da vitória. Por que muitos pedem as coisas a Deus, quando chega naquele dia, recebe, e de pouco em tempo deixa tudo a desejar? Porque a vitória não doeu. E a vitória tem que doer. De que sentido? É no teu clamor. É no teu pedido. É na tua espera. É na tua confiança, ela tem que doer. Que Jesus põe os anjos para nos defender de todas as guerras do inimigo. Tanto na nossa casa como na nossa família. É fácil nós se reunir, como estamos reunidos aqui hoje? Nunca foi fácil. Mas também não é difícil. Porque quem quer adorar a Deus, vem. Quem quer buscar, vem. Quem quer sentir a presença, vem. Quem quer ser mudado, vem. Quem quer receber, vem. Quem quer conserto, vem. Quem quer perdão, vem. Quem quer misericórdia, também vem. Por isso que não é difícil. Porque quem quer, vem atrás. Quem não quer, fica em casa. Bota 1000 dificuldades. Cansaço, fadiga, dor. Mas a palavra do Senhor fala, quem quer ir após mim, nega-se a si mesmo. Nega a si mesmo, cansaço, fadiga, dor. Toda a vida nós vamos estar assim. Mas feliz é aquele que se levanta e se prostra diante dele. Pai, eu estou indo lá. Fala comigo. Eu quero saber o que é que o Senhor tem comigo. Qual é a obra que o Senhor quer colocar nas minhas mãos? Se é de cura, libertação, salvação, milagre. Faz o que tu quer de mim. Isso que o Senhor quer de nós é declarar a ação dele na nossa vida. Ele não fala primeiro o reino, depois as outras coisas ele não vai acrescentar. Então feliz é aquele que procura agradar ao Senhor com o pouco que tem. Se tua botija tem só um restinho, amém. É nesse pouquinho que ele vai mostrar quem ele é na tua história. Se tem muito, amém.
Começa a multiplicar para aqueles que não têm. Divide. Divide. Divide o que tu aprendeu, divide o que tu tem, divide a tua confiança, a tua fé com aqueles que não têm, divide o teu azeite. Mas se tu tem pouco, espera que Ele multiplica. Então Deus quer fazer algo tão diferente aqui nessa noite. Eu creio assim, quando eu estava orando aqui, que a pastora Esther chamou eu para mim estar orando, eu me senti... É como se não fosse assim. Como se fosse diferente o templo. Muito diferente. O templo simples chama a atenção de Deus. Mas Deus não quer um templo simples. Ele quer um templo mudado para receber o povo dele. Porque o povo dele necessita saber o Deus que ele serve. Deus é grande, de multiplicação, e eu creio que as nossas mãos não podem estar encolhidas, tem que estar estendida para a obra, e a obra é dividir com o que nós tem, repartir o que nós tem, é a obra. O que tu tem, divide, reparte, porque é isso que Deus quer de nós, é se compadecer, sentir a dor. Olha que muitas das vezes a gente sente dor, mas nem todos querem sentir a tua dor. Tem medo de sentir a tua dor. Aí tem muitos que falam assim, não, eu estou passando prova, mas a prova que tu está passando eu não quero, porque cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua medida. É por isso que Deus sempre levanta nós, porque se Ele for dar só uma medida só, o que seria de nós? Talvez o irmão não suporta, o outro não suporta, mas o outro suporta. É por isso que Jesus cuida de nós num sentido diferente. Aí muitos reclamam. Fulano tem mais. Fulano não tem nada. Fulano tem pouco. Mas o pouco é que vem o grande. E o muito é para repartir. O muito é para repartir. Só que muitos não entendem. Quem não tem nada precisa receber daquele que tem muito. As coisas de Deus é mistério. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele declarou. Ninguém veio aqui de graça. Ninguém veio por acaso. Nós veio por causa de um compromisso de adorar a Deus. Foi receber a mudança. É mudança que nós precisamos receber. É mudança do nosso jeito, do nosso agir, do nosso falar. Nós precisamos dessa mudança. Porque Jesus quer operar é aqui no nosso meio. Para nós ver o Deus que nós servemos. Então eu creio muito no milagre. E o milagre está aqui, gente. O dono do milagre está aqui. Deus mostrava na hora que eu estava orando, Jesus abrindo boca de profeta que está fechado. Boca de profeta que está lacrado. Porque foi decepcionado. Deus quer abrir a tua boca hoje. Abre a tua boca, não fecha não. Jesus quer mostrar que o profeta tem honra. O profeta tem honra. E é quando o povo se reúne aí que Deus mostra a honra que o profeta tem. Então eu creio que quando Deus envia os anjos para nos livrar, é porque Ele sabe o dia da manhã, para poder nós testemunhar que Deus entrou na nossa casa. E eu creio. Na hora que o pastor estava louvando, Deus mostrava, eu não sei as cidades que tu vai pregar, mas Deus mostrava você pregando sobre o arrebatamento numa cidade. E eu vi o banner tão grande, escrito arrebatamento. E Deus te usando nessa palavra. Tremendo, tremendo. E era muita gente.
E a bandeira. Era 3 bandeiras do lado dele. A do Brasil, a de Israel e uma bandeira vermelha. E as letras douradas escritas no painel: arrebatamento. Porque o que Deus quer usar este homem é em coisa oculta, coisa escondida, coisa que muitos não têm coragem de abrir a boca e falar. Deus vai usar ele. E eu creio que Deus não trouxe ele aqui só para estar louvando, não. Deus trouxe ele para abrir a boca e falar o que Deus vai fazer nessa noite. Que tem muita coisa através dele para ser revelada aqui dentro, viu, gente? Vocês ficam ligados. Eu creio que muitos estão perguntando o motivo de eu ter cortado o meu cabelo. Isso aqui foi um mistério muito grande. O crente é doido. O crente é considerado doido e louco. Mas é doido por Jesus, que quando Jesus manda fazer, faz. Não tem medo. Se entrar no fogo, entra. Se entrar na água, entra na água. Não tem medo. Por quê? Porque ele já garantiu a nossa vitória. Quando Jesus falou assim para mim, dia 11 de junho, ele falou assim: filha, desce num propósito. E eu falei assim: Jesus, mas eu já estou no propósito de almoço e janta. 4 meses. Ele: mas eu quero mais profundo. E eu falei assim: Jesus, mas em que sentido? Debaixo da árvore, na porta da minha casa. Era 3 horas da tarde. Lembra de Jó? Ele desceu. Mas quando ele perdeu tudo, e tu vai descer para tu não perder nada. E eu falei assim: pai, o que está acontecendo? O que está vindo aí, filha? Se tu não descer, tu vai perder tudo. E foi falando tudo para mim. E eu: tá bom. Mas vamos fazer assim? Hoje é 11. Eu vou descer, vou me preparar. Pro dia 12 eu começar o que tu me pediu. E eu fui analisando o que quer dizer olhar para trás. É desistir do que tu tem. Abaixar a cabeça é não aceitar o que Deus quer fazer. E ele foi só falando. E eu falei assim: Jesus, mas aonde que eu vou fazer isso? Ele falou: diante do meu altar. Chama 3 pessoas. E lá me oferece. Mas aí tu te prepara. Porque vai vir forte. Quando deu de noite, do dia 11 para o dia 12, eu não dormi. Ele não deixou eu dormir. E do dia 12 para o dia 13, eu também não dormi. Ele falando qual eram os demônios que iam se levantar em volta de mim. É por isso que Deus, quando vai botar você na guerra, Ele te prepara primeiro. Ele não vai te colocando numa guerra para tu perder. E ali ele foi falando 7 tipos de demônio que estavam do meu lado, que eu não estava vendo. E foi falando, e eu falei: Jesus, ainda bem que eu te ouvi. E foi falando. Irmão, do dia 11, e ele ainda falou: filha, 6 meses. 6 meses tu vai raspar. E é diante do meu altar. Toda semana eu estava lá, diante do altar. Fui considerada a doida da igreja, pastora louca. Até falaram que eu estava com câncer. Mas a palavra de Deus, o que vem dele, nós temos que aceitar. E ali, irmão, Jesus foi mostrando, foi desvendando, foi revelando. E de repente um demônio entrou dentro da minha casa. Você sabe que tem um demônio que ele, quando ele sai da profundeza do inferno, ele vem tão furioso que se tu não tiver estrutura, ele te mata. Mata.
Aí quem ele usou? Meu próprio filho. Durante os 6 meses no propósito, foi 6 meses de luta com meu filho. Tinha noite que eu não jantava. Tinha dia que eu não almoçava. Tinha dia que eu nem levantava da cama. Tinha dia que eu nem saía do quarto. Porque o Satanás usava meu filho para querer me matar. Quantas das vezes os irmãos chegavam em casa, ele estava tentando me enforcar. E aí? Deus não avisou que ia levantar um demônio da profundeza do inferno? Aí muitos têm medo. Não precisa ter medo. Quando ele fala, irmão, ele garante a nossa vitória. E ali o inimigo queria armar algo mais sério ainda, é perder a minha casa. E eu falava para Jesus, Jesus, eu não tenho um documento da minha casa. Mas eu quero ter meu documento da minha casa antes de acontecer qualquer coisa. Antes de eu mudar. Jesus preparou tudo. E quando eu mudei, chegou o documento. Porque se eu tivesse lá, na minha casa tinha sido roubado o meu documento. Pelo meu próprio filho. Ele entrava no quarto, não precisava nem de chave, viu? Nem de chave para entrar. E era cadeado, e era a chave. Quando um demônio quer fazer, irmão, ele faz. Mas quando Deus permite. E ali o Senhor falou para mim, que era para mim sair dali, porque o inimigo estava armando tirar a minha vida. E rapidamente eu comecei a orar, entregar tudo na mão de Deus. Saí. Tá lá. Ele está morando lá. E eu estou morando em outro lugar. Mas Deus, irmão, por quê? Logo meu filho. Logo que era de dentro da igreja. Porque o inimigo, ele não tem hora nem dia de te atacar. E ali Deus fez uma obra tão grande que eu mudei e ele está lá, a igreja está lá. E lá na casa onde eu estou morando já tem outra igreja. Estou dirigindo culto lá. E lá perto onde eu estou morando é um centro. E aí, o Senhor falou que o que ele tinha comigo era alma, mais nada. E aí eu comecei a falar com minha irmã, tem banca aqui, vamos formar uma igreja. Lá era a minha cabeça, aqui é meu corpo, vambora. Aí a macumbeira passou na porta e falou assim, tô te entendendo. Também não disse nada. Quando passa quase uma semana, quem foi pedir oração lá na minha casa? A macumbeira. A macumbeira, tadinha. Eu não deixei nem ela ficar em pé para ela não cair. Quando ela chegou lá pedindo ajuda, eu falei assim, senta aqui, minha filha, nessa cadeira, que nós vamos orar. Orei por ela, ungi ela. Ela saiu de lá satisfeita, feliz. Aí eu falei assim, Jesus, já comecei uma obra. Porque o que interessa da obra é a alma, viu, gente? Só é a alma. Você ganhou a alma aceitou Jesus, se preparou, ela pode ir. Porque o principal é a alma. E ali tá, toda quarta-feira, das 7 às 9h30. Tá lá a igreja lá. E do dia que eu abri a igreja lá, irmão, pensa. Aí sabe como é que o inimigo me chama? Atrevida. Você é muito atrevida. Lá passa todo tipo de gente. Lá é ponto de droga, ponto de tudo. E depois que abriu a obra, eles passavam rente com minha calçada. Depois que abriu a obra, eles drobam a rua. E ainda ficam olhando para trás. Eu falei assim, não, um dia vocês vão entrar aqui dentro, não preocupa não. Porque o processo de Deus, irmão, vai doer, porque quando tu se levanta para fazer a obra de Deus, dói dentro de você. Nós estamos em guerra para ganhar alma para Jesus. Não somos discípulos? O que ele fala? Ide fazer discípulo. Pregai a palavra. Ganhar alma para o reino. Não pode ficar só de cadeira, só de banco. Tem que anunciar.
E quando nós começamos a renunciar, muitos têm medo da retaliação na nossa casa, na nossa família. Tem que vir mesmo, irmão. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o diabo se levanta. E toda vida que nós agrada a Deus, ele se levanta. Porque ele vem com fúria. Aí nós vamos ficar com medo de ganhar aquela alma para Jesus. Não. A macumbeira tem que conhecer o nosso Deus. Ela tem que glorificar quem é Jesus. Né? Nem que depois eu venha sofrer depois da retaliação. Mas o que eu tinha de fazer eu já fiz. Quero interceder por ela. Nós também demos um banho de óleo nela. Ela saiu toda no óleo. Pode ir, minha irmã. Ela chega, saiu tonta, caminhando. Falei assim para minha irmã: é hoje que o bicho pega lá. Mas ela vai sair daqui ungida. E saiu toda ungida, tadinha. Tudo, perna, braço, cabeça, pescoço. Falei assim: Jesus, eu tenho que aproveitar agora de ungir ela. Quando Jesus te der a oportunidade para ganhar a alma para Jesus, aproveita. Aproveita, porque tu não sabe o dia da manhã se aquela mesma alma vai voltar. Aproveita. E eu agradeço minha oportunidade. Muito feliz que Jesus está aqui. Porque se nós se reunir, alguma coisa Deus quer fazer aqui dentro. E vamos esperar. Aleluia.